Graças, Paz, Igreja, PG falando aqui. Vamos continuar nosso estudo sobre idolatria no capítulo 2. Já vimos então o que é um ídolo, como a idolatria começa no coração, quais são os ídolos modernos que não parecem ídolos. E hoje vamos chegar à raiz de tudo isso, o primeiro mandamento e a exclusividade de Deus. Mas pastor, por que o primeiro mandamento é tão importante assim para falar de idolatria? Porque ele é a base de tudo. Os 10 mandamentos foram feitos para sabermos o que é pecado. E esses 10 mandamentos não começam por acaso com este primeiro mandamento. Deus poderia ter começado pelos outros, mas ele começa pelo mais fundamental de todos, que é a exclusividade dele mesmo, do próprio Deus. Se esse primeiro cai, todos os outros caem junto. Mas será que isso é tão claro, pastor? Vamos ver juntos. O primeiro mandamento está em Êxodo 20, versículo 3. É curto, direto e absoluto. Não terás outros deuses diante de mim. Não há espaço para negociação, não há exceções, não há mas depende da situação. É uma declaração soberana do Deus que criou todas as coisas e que, portanto, tem todo o direito de exigir exclusividade. Faz sentido, total sentido. Em Deuteronômio, que é a repetição da lei pela segunda vez, complementa o que os judeus chamam de Shema, a declaração central da fé de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Perceba, não é um amor parcial, não é um amor dividido, é de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Interessante isso daí. Então Deus não aceita o amor pela metade de forma alguma. E não porque ele seja ciumento no sentido humano e mesquinho da palavra, mas porque ele é o único que merece esse amor total. Ele é a única fonte de toda alegria, todo bem e toda a vida. Dividir esse amor com um ídolo é como trocar ouro puro por lama. Explica melhor, pastor. Vai um pouco mais a fundo. Vamos lá. O primeiro mandamento nos ensina 3 verdades fundamentais que precisamos gravar na nossa cabeça e no nosso coração. A primeira é que Deus é único e não há outro. A Bíblia diz com clareza: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não há uma comparação possível, não há concorrência, não há um segundo lugar. Há apenas um Deus verdadeiro e tudo mais que ocupa esse lugar é mentira e ilusão. A segunda verdade é que Deus exige amor total, de coração, alma, força e entendimento. A gente faz um joguinho de palavras e dizemos que devemos amar a Deus com café. Café. Isso, café. Coração, alma, força e entendimento. Café. Nossa, pastor, essa foi ruim, hein? Mas eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer. O próprio Jesus cita exatamente o Shema. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada dimensão do nosso ser, tanto emocional, a espiritual, a racional e a física, deve ser orientada para Ele. Então Deus quer tudo, tudo, tudo. Não é só questão de querer, Ele merece. E é injusto, é errado você não dar para alguém o que essa pessoa merece. Explica melhor. É igual a questão do pagamento. Você trabalha o mês inteiro para o seu chefe e no final do mês ele não te faz um favor te pagando. Ele deve te pagar. Você merece esse pagamento. Tô entendendo. Então a gente deve isso a Deus, deve amor a Deus, porque Ele merece. Se for pensar de uma forma bem simples, olha o trabalho dele, olha tudo que ele criou, olha como ele cuida de nós, como ele nos protege, como ele nos guarda, mais do que merece. E a terceira verdade é que qualquer outro Deus é mentira e uma afronta à glória de Deus. A Bíblia deixa isso bem claro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor a imagens de escultura. Quando colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, não estamos apenas cometendo um erro, estamos insultando a glória daquele que criou todas as coisas, a glória daquele que é único. E é isso que a gente crê, certo? Exato. Aqui a teologia reformada nos ajuda muito. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 103, nos ensina que o primeiro mandamento exige que conheçamos e reconheçamos a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e que o adoremos, glorifiquemos e nele nos regozijemos acima de tudo. Perceba que não é apenas uma proibição de imagens, é uma chamada ativa à exclusividade.
Então, o primeiro mandamento não é apenas uma ordem para não se fazer alguma coisa. Exatamente, não é apenas um não faça isso. De fato, é um faça isso e somente isso. É um chamado à devoção total, ao amor exclusivo, ao temor sagrado dirigido somente a Deus. Nenhuma confiança suprema, nenhum amor supremo, nenhum temor supremo fora de Deus. Peraí, deixa eu entender melhor. Então, o primeiro mandamento é tanto uma proibição quanto um convite. Perfeito. É exatamente isso. É o não para tudo mais e o sim total e exclusivo para Deus. É a estrutura dentro da qual toda vida cristã deve ser vivida. Ok, pastor, mas como é que a gente pode enxergar isso de forma mais prática? Legal, vamos falar da parte então que nos desafia no dia a dia. O primeiro mandamento é quebrado toda vez que amamos algo mais do que a Deus, toda vez que confiamos mais em algo do que em Deus, e toda vez que tememos mais perder algo do que tememos perder a Deus. E, pastor, se é assim, então o primeiro mandamento é quebrado muito mais vezes do que eu imaginava. Sim, você está entendendo a ideia. E é por isso que precisamos do Evangelho todos os dias. O primeiro mandamento nos confronta com a nossa incapacidade de obedecer perfeitamente. Só Cristo cumpriu o primeiro mandamento em sua plenitude, amando o Pai de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento. Com café, exatamente. E é só pela fé nele, em Cristo Jesus, que somos justificados e capacitados pelo Espírito Santo a cada dia dar mais passos na direção da obediência a esse primeiro mandamento. Então eu tenho que crer que Jesus morreu. Boa pergunta. Não, você tem que crer em tudo o que a Bíblia diz sobre Jesus como seu representante. Que ele teve uma vida perfeita no seu lugar, que ele teve uma morte no seu lugar e que ele ressuscitou no seu lugar. Em Cristo Jesus, como nosso representante, nós vivemos de forma perfeita, nós morremos para o nosso pecado e nós ressuscitamos para a vida eterna. E portanto, meu querido irmão, o primeiro mandamento não é apenas uma lei antiga gravada em uma pedra. É a voz viva de Deus que nos chama hoje à exclusividade, à devoção total e ao amor supremo a Ele. Que essa verdade nos leve a uma reflexão e, percebendo o nosso pecado, nos leve ao arrependimento onde for necessário. Poxa, pastor, esse mandamento é muito maior do que eu pensava. E olha que esse é só o primeiro. Que o Espírito Santo continue abrindo os nossos olhos para a grandeza de Deus e para a nossa necessidade de Deus. No próximo vídeo nós vamos fechar este capítulo com um tema poderoso e maravilhoso: como se libertar da idolatria pelo Evangelho. Fique atento, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.